Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero contar uma história pra você. Uma história cheia de fraudes, especulação e luxo. Uma história que sempre se repete e apesar de ser pública, pouquíssimas pessoas prestam atenção. Mas antes, me responde uma coisinha. Se você ganhasse uma quantia muito grande de dinheiro, R$1 milhão mais ou menos, no que você investiria pra poder continuar com essa fortuna e quem sabe aumentá-la? Afinal, se você deixasse a fortuna parada, com o tempo, os impostos e você mesmo garantiriam que ela fosse definhando aos poucos. Muitos investiriam em casas, outros comprariam ações de empresas e alguns, mais ousados, tentariam fundar o próprio negócio. Mas embora todos esses modos pareçam bem sensatos, definitivamente eles não são os melhores. Porque o melhor jeito de acumular dinheiro, aumentar e evitar impostos é, há mais de 50 anos, comprando arte. Então existem 3 problemas que a arte soluciona de como lidar com o seu dinheiro. Como manter ele, como aumentar o seu dinheiro e como não pagar impostos. Afinal, por que investir em arte quando você pode tentar investir em qualquer outra coisa? Nesse vídeo eu vou responder isso e expor um dos maiores exploits que existem na vida real. Mas vamos por partes. Como manter o seu dinheiro? Para manter seu dinheiro nesse mercado, acho antes necessário explicar como ele funciona. Todo ano, em média de 63 bilhões de dólares são gastos com arte no mundo. E isso até pode parecer impressionante, mas não é quando colocado em perspectiva. Por exemplo, a venda de soja brasileira sozinha faz esse mesmo faturamento. E a Amazon, em um ano, faz o triplo dessa quantia. E isso tudo mostra como o mercado da arte é pequeno. Muito pequeno, onde 80% das suas vendas são concentradas apenas em 3 cidades do mundo, Londres, Nova York e Hong Kong. E nessas 3 cidades, atualmente, 60 bilhões de dólares são gastos, restando apenas 3 bilhões para serem distribuídos em todas as demais vendas de arte. E não são muitas artes que são vendidas para movimentar uma quantia tão grande. A média é que uma galeria de arte consolidada venda para no máximo cerca de 20 compradores em diferentes leilões por ano. E todo o poder de compra e venda se encontra concentrado em 5 galerias nos Estados Unidos, 4 de Hong Kong e 3 de Londres. O doce poder do oligopólio. E qualquer especialista vê em um mercado tão pequeno um local perfeito para explorar suas regulamentações e aumentar o seu lucro. E é justamente o que a gente vai fazer hoje. Então, para entrar nesse mercado, você teria que, primeiro de tudo, ir para alguma dessas 12 galerias negociar. Afinal, os outros países do mundo parecem peixe pequeno em comparação. Mas para comprar qualquer coisa de lá no próximo leilão, antes você precisa saber como uma proposta de uma galeria funciona. Ou tu pode acabar achando que não precisa delas e que sai mais barato comprar diretamente do artista. E isso nunca vai ser o caso. E às vezes o barato pode sair caro. A galeria, ao comprar uma peça de um artista, estipula com ele um preço mínimo e um preço máximo de valor. Caso nenhuma oferta seja feita pela arte dele, a galeria concorda em comprar a peça do artista por esse preço mínimo. Caso a peça seja vendida por um preço acima do valor máximo combinado, é aí que a galeria lucra, onde ela fica com no mínimo 2% do valor da peça vendida, independente de por quanto dinheiro ela for vendida. Então as galerias sempre vão buscar estipular um preço máximo que não seja difícil de chegar, para conseguir o tão desejado lucro. E nas maiores casas de arte e de leilões, esse valor pode chegar até 20% do valor da peça final, o que mostra que se você quer participar desse negócio, a menos que a sorte sorria pra você, não é bom ser o artista, já que depois que a peça é vendida, a tendência do valor dela é só crescer, e você não vai ver nada disso. Então comprar uma peça diretamente de uma galeria já garante um valor mínimo para que você não perca o seu investimento, já que posteriormente você poderá combinar uma venda com outra galeria em um leilão, justamente pelo valor mínimo que você comprou. Contanto que você compre uma obra de algumas dessas galerias, os riscos de você perder capital são mínimos. Os artistas nesse jogo, embora ganhem muito bem, são reféns desse sistema, em que uma vez que se entra, é praticamente impossível sair. E você não quer sair, quase como uma gaiola de ouro com tudo de bom e do melhor. Uma vez que se luta a vida inteira pra entrar, ninguém vai querer pular fora. Afinal, tem coisas bem mais assustadoras por lá. Como aumentar o seu dinheiro? Para contar sobre como aumentar o seu dinheiro, acho interessante contar um exemplo prático. Quero contar uma história que aconteceu entre 2005 e 2013, onde todos os trabalhos de um artista chamado Andy Warhol foram comprados por um homem chamado Mugrabi. Esse homem chamado Mugrabi possui mais de 800 peças de arte, totalizando mais de $1 bilhão estimados. E esse homem é responsável por ser dono de 1/4 de todo o mercado em volta dos trabalhos de Warhol. E existe uma razão muito simples de por que na maioria dos mercados de compra e venda tradicionais existem
existem leis e medidas para evitar monopólios e oligopólios, porque quando há uma concentração de poder, uma pessoa inteligente sozinha pode mudar as regras do jogo. Mugrabi, desde 2007, comparece com seus representantes em todos os leilões e peças de Warhol. E isso tem um motivo bem maquiavélico e inteligente por trás. Comprando todas as peças que ele encontra desse artista por um valor alto, ele garante que todas as peças da sua coleção também se valorizem, tanto por serem vendidas por um preço exorbitante, quanto por ele dominar cada vez mais peças, aumentando a sua demanda e diminuindo a sua oferta. Leilões são a única fonte pública disponível para determinar o valor de obras de arte, e Mugrabi sabe bem disso. Se ele comprar qualquer peça por um valor mais alto do que se esperaria, ele sabe que irá valer a pena a longo prazo, pois todas as obras do artista consequentemente vão se valorizar. No mercado de arte não existe algo como uma regulação de preço ou valor mínimo. Tudo se trata de uma fonte esgotável de recursos, que no caso são o número de peças que aquele artista fez em vida. Ao sumir com 1/4 das peças de Warhol do mercado, Mugrabi garantiu ter um controle sobre o quanto ele aumentaria sua fortuna cada ano, apenas aparecendo em leilões e aumentando o valor das ofertas, porque se alguém quiser ter um Warhol, provavelmente deverá pagar pelo preço que ele escolher. E só ressaltando, toda essa estratégia de manipulação de mercado é completamente legalizada, essa forma de inflar o valor artificialmente, pelo menos no mundo da arte. E isso que Mugrabi faz não é uma ideia original. Quase todo mundo que tá nesse mercado faz isso com algum artista ou nicho. E como não pagar impostos e lavar o seu dinheiro? Esse provavelmente é o ponto do porquê você entrou nesse vídeo. Nos Estados Unidos existe uma lei que permite que as pessoas recebam um desconto no valor de seus impostos toda vez que elas doam uma peça de arte para um museu. Se alguém doa uma pintura que vale R$1.000, essa pessoa vai receber R$1.000 de desconto em impostos. E se a pintura valer R$1 milhão, acho que você entende onde eu quero chegar. E dada a dificuldade de se determinar o valor de uma obra de arte, toda a arte submetida a esses museus é profissionalmente avaliada, o que não é difícil de se manipular com as conexões certas e as estratégias que eu já mostrei. E isso também não é algo que os governos não saibam. Dados foram divulgados que artes recebidas como doação em 2019 foram superestimadas em valor em cerca de 38%. Pessoas ricas, nesse caso, usam a arte como figurinhas, onde se pode trocar por inúmeros motivos, e onde vários artistas são barrados todos os anos por não serem vistos como valorosos para esse tipo de negócio. A arte deixa de ser algo relacionado com habilidade e talento adquirido e passa a ser valorizada pela marca, pelo nome do artista e pelo quanto as pessoas com poder enxergam ele como artigo de luxo. A verdade é que qualquer mercado pode ser explorado no capitalismo, e é por isso que os mercados são regulamentados e existem leis fixas para isso, que regulam esse grande jogo de poder. Mas o mercado da arte simplesmente é ignorado, nem chega a ser visto como um jogo, justamente porque o produto explorado nesse mercado, diferente de todos os outros, não pode ser avaliado com padrões de custo ou qualidade. A arte pode ser um serviço, um sentimento ou um artigo de luxo, e tudo isso é arbitrário. A arte, intrinsecamente, não tem valor, e por isso cabe às pessoas que usam esse mercado a precificar, baseando-se em oferta, demanda, especulação e desejo. Você pode comprar a obra de um artista com a ajuda de uma galeria pelo valor que desejar, e depois revender essa obra por um valor ainda mais alto. E não existe regulamentação para isso, ou um modo preciso de medir quanto cada peça vale. Se amanhã todo mundo que trabalha nesse mercado decidir que isso daqui vale R$10.000, vai valer. E se alguém comprar, é muito difícil que esse valor despenque depois, justamente por causa das regras do jogo e das pessoas influentes que fazem a manutenção desse negócio, que as protege das regras dos outros mercados. E agora, o quiz da Reply, valendo 10 pontos. Qual é o outro mercado não regulamentado onde usam algo que não tem preço para especular valores e investimentos? Isso não seria NFT? Isso aí, NFT. Que tá todo mundo cansado de ouvir. Porque embora tenham semelhanças, definitivamente não é a mesma coisa. Porque eu não sei se já ficou claro nesse vídeo, mas nem o mercado de arte e nem os NFTs são sobre arte, e sim o que a definição de arte permite que se faça para explorar um mercado bilionário em cima de especulação. A diferença crucial entre esses dois mercados é o tempo em que um está consolidado. Enquanto todas as audiências do mercado de arte são públicas e é possível em leilões saber o preço estimado de uma peça, por comparação, o NFT não tem isso. Não tem uma galeria que diga o máximo ou o mínimo que alguma coisa vale. Não tem um critério. A falta de centralização e falta de possibilidade de rastrear as vendas, somada à escassez
imagens falsas provocadas pelas companhias de NFT tornam o mercado mais acessível, porém muito mais instável, onde apenas quem tem muito dinheiro para investir consegue ter certeza de não perder o capital. Não existem galerias de arte para barrar o que é NFT ou não, e justamente por isso chamam de revolução artística, porque em teoria um artista não precisa mais da galeria de arte para precificar suas vendas, mas essa liberdade é um tiro no pé. Enquanto a escassez do mercado de arte é causada pelo próprio artista, que pode produzir um determinado número de peças em vida, ou pelos compradores, que podem forçar a escassez comprando 1/4 das peças disponíveis, com o NFT a escassez é artificial e não é garantida. A qualquer momento podem se criar mais peças para uma coleção e as pessoas podem simplesmente parar de se interessar em comprar aquilo, o que significa que a última pessoa que comprou vai sair no prejuízo porque não vai conseguir revender. O artista comum tem mais dificuldade em criar o seu nome sozinho e apenas os que já têm um nome consolidado consigam se aproveitar desse mercado. A barreira para as pessoas comuns continua nos dois. Isso se você desconsiderar os escândalos de plágio, roubo, uso de desenhos de pessoas mortas. Tudo isso somado ao uso da arte, que na verdade são peças geradas artificialmente com apenas a intenção de lucro. Tudo isso leva a uma instabilidade no mercado tão grande que definitivamente não é útil ou recomendável se você está preocupado em aumentar e manter o seu dinheiro. Simplesmente não dá para confiar em algo tão instável. Talvez seja útil para lavar dinheiro, mas se essa é a única finalidade que você está buscando, basta tu ir na feira e comprar um monte de frutinha. No mercado de arte, mesmo que ele não seja regulamentado, os próprios poucos compradores que existem nele e se beneficiam dos seus esquemas garantem junto das galerias que os valores continuem girando e que existam preços mínimos. E tudo isso só é possível apenas com o mercado de arte, porque a arte é a única coisa que pode ser vendida e não dá para regular ou atribuir um valor que todo mundo possa julgar. E não se enganem, essa denúncia que eu fiz já foi feita por outras pessoas bem mais importantes e influentes que eu, mas nenhuma dessas já teve o recurso ou foi caótico o suficiente para entrar em um mercado desses e tentar quebrá-lo. Devo confessar que, respondendo a minha primeira pergunta, eu provavelmente seria essa pessoa. Então tá aí, a melhor maneira de lavar o seu dinheiro, que eu definitivamente não estou legalmente autorizada a apoiar ou recomendar, é essa. Esse vídeo tem propósitos educativos e de entretenimento, e não serve como guia pra ninguém. É, galera, eu falei isso porque eu não quero um processinho, já tenho muita conta e imposto pra pagar. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!